Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, você que está me assistindo, o Narciso, o Narciso aí no vídeo, né, na sua, na- no, no seu Instagram, na sua rede social. Continua me seguindo, dependo de Deus primeiramente e segundo de vocês. Lá no YouTube tá o Narciso Silva, né? Lá no Instagram tá NA.RCISO 333. Esse é no Instagram. No Facebook está Narciso Santos. E no TikTok está @Narciso Silva.Silva 87. Esses são os endereços onde você vai encontrar todos os meus vídeos e as minhas pregações, né? Que Deus possa estar abençoando a cada um e a cada um de vocês que está me acompanhando. Como eu falei, eu dependo de Deus primeiramente e depois de vocês. Então eu conto com vocês para que isso possa acontecer. Em 2 Reis 19, narra uma história verdadeira. Eu não vou ler mesmo, eu desafio você a ler. Eu vou ler algumas partes, para nós entendermos melhor. O rei da Síria, ele se juntou a um exército de 180 mil homens. Antigamente, os reinos, ele conquistava os reinos para adquirir posses, bens, riquezas. Então, ele dependia dessas guerras para se fortalecer. E também, ele fazia essas guerras para ter o domínio. Então, ele dominava, então ele seria o poderoso. Como nós temos hoje, qual é a nação mais poderosa que existe hoje no mundo? Os Estados Unidos. E quem é doido de brigar com os Estados Unidos? Não sabe? Porque se ele for, né? Então os assírios, ele estava conquistando as cidades. Escritor Judá, e foi conquistando as tribos. E foi conquistando, ele chegou ali agora em Jerusalém. Existia um rei chamado Ezequiel. E nesse reino lá de Jerusalém, existia um profeta chamado Isaías. Você vai ver aqui no decorrer 18 e 19, você vai ver. Quando Ezequiel ele ouviu falar que a Síria estava se aproximando, ele ficou preocupado, porque era um exército muito grande. E esse exército ele não era de brincadeira. E Ezequiel ele tinha noção que em relação ao exército da Síria, o seu exército era pequeno. Mesmo com as cidades de muro, antigamente ele fazia muro às cidades para proteção tanto de animais como do exército invasor, essas coisas, não era o suficiente. Porque o exército da Síria era forte, tinha instrumentos de guerra para derrubar, muro, portões e assim vai indo. E Ezequiel sabia que esse exército, qual era a maldade deles? Eles eram muito mal. Eles pegavam, faziam tortura com as crianças, tortura com as mulheres, com os velhos, e não tinha dor. E principalmente com reis, com pessoas. Eles não davam nenhuma oportunidade. E nunca deu. Então Ezequiel ficou preocupado tanto com ele como com o seu povo. A sua cidade agora. E aí ficou difícil. Mas ele estava sem solução. Não tinha solução. Né? Então aqui no versículo 20, nós aqui vemos que ele foi para a igreja, ele foi para o templo. Lá ele tirou suas vestes reais, colocou suas vestes de pano de saco e cinza passava no corpo, no cabelo, e ele se humilhou. Isso era sinal quando um rei, quando a pessoa ele vestisse esse tipo de roupa, era sinal de se humilhar. Era humildade, era se humilhar. Isso não dá a entender que quando nós irmos a Deus, pedimos qualquer coisa, oramos a Ele, nós temos que
e não arrogante. Arrogância, eu tenho que falar, não, tem que estar humilde. Tem que se entregar a Jesus Cristo quando você vai orar, pedir qualquer coisa para Ele, porque Ele é superior a cada um de nós, até nós. E quando eu estiver aqui, ele tinha um problema a resolver. Quando nós tivermos um problema a resolver, nós temos que buscar quem? Deus. Em Mateus ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Ezequiel não tinha mais para onde recorrer. As cidades que ele tinha um pacto, tinha aliança, foram tudo derrotadas pelos assírios. Ele seria a próxima. Mas os assírios, ele não imaginava quem estava protegendo eles, o povo de Israel. Existia um rei, o comandante, à frente de Israel, que falou o seguinte, chamado Senaqueribe. Senaqueribe era a pessoa responsável pelo batalhão de frente do exército. Imagina. Ele chegou já apavorando, fazendo medo à cidade, quando a cidade vê aquele exército imenso, com aquelas armas, aqueles... Aí tremeu mais ainda. Aí Isaías, o que é que ele fez? Ele foi buscar Deus. Ele foi orar e falou, Senhor, você está vendo a situação. Nós somos um país fraco em relação a eles, nem se compara. O poder bélico deles são maior do que o nosso. E o poder de homens também são maior do que o contingente de homens são maior do que o nosso. Aí, o que aconteceu? Ezequiel orou a Deus. Existem certas situações que você como pai e mãe vai entender. Quando seu filho pede algo e você vê que é para necessidade dele, você faz de tudo para atender rápido, porque é necessário para ele. Quando aquilo que está lhe pedindo, ele é um desejo, é um sonho, alguma coisa, você demora um pouco. Agora não, só no final do ano, não tem necessidade, não tem como comprar agora, você não vai fazer tanto esforço. Mas quando você vê algo que não é para o bem dele, você fala ao filho, não vou atender esse pedido seu. Mesma coisa é Deus. Então Ezequiel agora ele orou ali, ele se humilhou, chorou perante Deus. E aí o que aconteceu? Deus falou com Isaías. Antigamente existiam profetas. Isaías era profeta de Deus, que Deus falava diretamente para ele transmitir para, para a nação, as pessoas, a pessoa. Ele falou assim, fala com Ezequiel que eu vou tomar providência. É como falei com vocês anteriormente. Quando o limite do homem chega ao final, e aí Deus agora vem uma intervenção divina, aí Deus assume. E como falei com vocês nos vídeos anteriores, o que é impossível para nós, que era impossível para ele, para Deus nada é impossível. Imagine, para você ali. Ele orou, ficou firme e confiou em Deus, fé em Deus. E aí Deus dispensou um anjo, está aqui no 35 até o 37. Um anjo, de 2 Reis 19. Um anjo, ele passou a noite com sua espada e ele matou todo o exército da Síria e também o comandante Senaqueribe, que era quando ele acordou de manhã cedo e viu todo o seu exército, ele 185 mil homens, ele olhava assim, 185 mil, tudo morto, um anjo só matou tudo isso. Ele se desesperou. O poder da oração que Ezequiel fez, Deus ouviu. E eu falei com vocês, todas as ações que você faz para Deus, Ele ouve todas. Mas Ele não deixa de atender. Existem momentos, épocas e ocasiões para Ele atender. Mas todas as orações Deus ouve, não importa. Você fala, Deus não ouviu, ouviu. Mas Ele vai... E ali naquele momento da oração havia necessidade, porque a cidade ia ser invadida.
Aí Deus foi lá e agiu. O poder da oração. Se vocês soubessem o poder que tem a oração, nós, até mesmo nós, orávamos mais. Às vezes nós oramos pouco, mas vamos orar a nosso Deus. Você, na tua casa, no seu trabalho, no ônibus, onde você estiver. Se sentir a necessidade de orar, ore. Se você está com problema, ore. Se você precisa de algo, ore. E Deus vai responder sua oração. Um grande abraço para você, um bom dia, que Deus possa abençoar você. Amanhã eu vou fazer uma live sobre as respostas das orações, personagens da Bíblia, que Deus respondeu às orações deles, né? Que Deus abençoe você, tenha um bom dia. Não esqueça de curtir, curtir, se inscrever, compartilhar e Deus abençoe você. Eu dependo de vocês. Eu dependo de Deus, mas dependo de vocês. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Tchau.